4 parcelas de US$ 1 milhão. E o Luan, o Atlético não quis 3 de euros do Corinthians, aí o Corinthians não quer pagar mais. Então, assim, o que eu acho que mais ou menos ele está dizendo é o seguinte: dinheiro, se precisar, a gente vai ter. Só que a gente não vai ficar pagando por o Love. O Love interessa muito ao Corinthians, que é reforçar o elenco. Mas a frase do Andrés é clara: se ficar livre lá, ele é nosso jogador. Nós não vamos pagar, porque ele tem 34 anos. Então, o Corinthians não tem dinheiro para fazer esse tipo de... Ele tem dinheiro para arriscar e tentar ganhar no futuro, mas não para simplesmente tirar um cara do time com 30 anos, 35 anos. É muito difícil do Corinthians fazer isso. Então, assim, aquela tela que a gente mostrou anteriormente da TV mostra um pouco isso, assim. Você vai falar, quem tem dinheiro é o Goiás com 50 ou o Corinthians com 270? Então, sempre quando falam, o Corinthians não tem dinheiro, eu acho muito até a página 3, assim, porque o clube arrecada 400, 500 milhões por ano, 400 e pouco, vai fechar esse ano em 390. Então, será que esse time não tem dinheiro? Então, eu acho bem subjetivo isso daí. Mas é mais ou menos ilustra isso daí. O Arauz teve lá dinheiro, US$ 4 milhões para investir, porque eles acham que o menino vai explodir e que você vende depois por 10, 15 de euros. E o do Luan, já com seus 28 anos, se não me engano, alguma coisa assim, até chegou num valor alto, que eu achei que nem chegaria, o Atlético não quis, o Corinthians recuou e não vai subir disso. E para trazer o Rodriguinho? Rolaria uma... Você acha que valeria a pena ver se ele faz uma loucurinha ali? Não assim, pela idade também, não eu pela acho, idade. entendeu? De novo, teria que manter coerência, porque o Corinthians se livra dele, entre aspas, por ele ter lá seus 30, 31 anos, uma proposta de US$ 6 milhões, que poderia até ter sido mais alta, mas enfim, é outra discussão. Libera ele, não vai trazer por 4, 5 de dólares de novo aos 30 anos, não vai fazer isso de jeito nenhum. Se ele se livra lá, etc., é outra coisa. Mas ele é um caso específico, né? Que já tem uma ligação com o clube, é um jogador que já passou pelo clube. Um esforço, mas eu acho que mesmo assim, olha, muito difícil. Vamos ser diretos, né? Se fosse um jogador que você tem certeza que vai mudar o patamar do time, um craque, o Rodriguinho é muito bom jogador. Como o Hernanes do São Paulo. Exato. Aí eu pago 3 de euros porque eu sei, ele tá velho, mas ele é o Hernanes. O Hernanes vale. O Rodriguinho, por melhor jogador que seja, maior que seja a relação dele com o clube, não é um jogador como o Hernanes. Difícil. É diferente. Então, não faz muito sentido você gastar tudo isso em um jogador que você vendeu faz quantos meses? 7 meses. 7 meses, né? Pouco mais que 6 meses. Eu acho bem difícil. Já teve que gastar um dinheiro para trazer o Carille de volta? Para corrigir a rota do que foi feito, do que aconteceu durante o ano? E o Carille, na contratação do Carille, essa volta do Carille foge um pouco desse discurso aí de não fazer uma loucura em relação a isso, não? Eu queria diferente um pouco em relação ao jogador de futebol. Eu queria até deixar o Vessone falar, que é o especialista em Corinthians aqui, para entender o impacto do estádio nessas contas, para entender o impacto do estádio quando as pessoas falam e quando todo mundo fala, o Corinthians não tem dinheiro. Também tem que pagar o estádio, uma conta que não fecha, tudo que arrecada no estádio fica lá. Qual é o impacto do estádio na vida financeira regular do Corinthians? Ele não... Assim, é que as pessoas acham que o Corinthians arrecadaria, por exemplo, no Pacaembu, o que arrecada na Arena. Não. Então, eu vou dar um número bem frio para que o torcedor entenda isso tentar entender, assim. A maior renda da história do Corinthians anual com bilheteria foi 2012, o ano mágico do clube. 35 milhões de reais no Pacaembu, brutos. 22 líquidos. Então, o cara que fala, volta para o Pacaembu. Você com 22 milhões, você paga 2 meses de folha salarial. O que muda a sua vida, porque lá o Corinthians não explora nada. Camarote, cativa, como na Arena, estacionamento, comida, não tem nada no Pacaembu. Ele não tem direito a nada. Ele joga, paga o aluguel e vai embora. Então, o que esses 22 milhões iam mudar na vida do Corinthians? Um clube que arrecada 400. Se alguém... São 2 folhas salariais, não muda a vida do Corinthians. 22 milhões. Então, essa é a maior bilheteria da história do clube líquida no Pacaembu. As pessoas confundem. O Corinthians arrecada de média 60... Já bateu praticamente 70 milhões em 2015 na Arena, com 40 milhões líquido. Esse já é o valor já aumenta. Só que nós estamos falando da Arena, então a discussão é simplesmente essa. O Corinthians, em 2017, ele teve que emprestar, tirou do futebol para pôr no estádio 25 milhões para fechar. 9, caiu. E eles colocaram na provisão ali
para o próximo ano 6 de ajuda. Mas até o diretor financeiro dizendo, a gente não quer ajudar com nada, tomara que vai dar tudo certo, vai andar o estádio, mas colocamos ali aquela provisão de 6. Isso você pode discutir. O acordo inicial era, eu não te dou nada, mas você também não toma nada do meu futebol. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir o estádio? Vamos embora. E não está acontecendo isso. Então, 25, 9 e a projeção de 6 para este ano. Não é certo isso também. Isso sim onera também. Claro. Isso também é ruim. Sem dúvida é muito ruim. Só que de um lado, a contrapartida é o quê? Você está tendo um patrimônio, você está subindo o seu patrimônio absurdamente. É como se você estivesse comprando um carro ou uma casa, você está tendo que pagar ela mensalmente, está se esforçando, está suando sangue ali, mas você está aumentando o seu patrimônio. Então, assim, na minha visão, o estádio ele teve um ganho esportivo gigantesco. O Corinthians ganha jogos ali dentro que você nem espera, com o time jogando mal, o adversário já acha que entra lá perdendo. Há 2 anos, mais ou menos, fizeram uma pesquisa ouvindo jogadores de maneira off, ninguém precisava dar o nome, e o estádio do Corinthians foi considerado o mais difícil de se jogar. Então, assim, são 4 títulos no período já. Então, essa coisa de que o Corinthians, o estádio não tem dinheiro. O estádio é de 14, o Corinthians já tem 4 títulos nesses 4 anos de estádio. O impacto ali tão grande assim como as pessoas imaginam, eu discordo completamente, porque eu estou dando a contrapartida. É o Pacaembu, tá bom, vamos jogar no Pacaembu. E aí, acontece o quê? Vai ter a bilheteria, mais nada. Quanto deu? 22 milhões. Mudou o que a minha vida? Então, não é uma coisa que realmente o torcedor tem que, para mim, pelo menos eu não penso de jeito nenhum nisso. Vai sofrer para pagar o estádio? Vai sofrer lá 10, 12, 15 anos. Mas quando você der certo, pagar ali com o finalzinho ali da CIDES que tem para pagar, que ainda tem para girar dinheiro, quando terminar de pagar, nós estamos falando de um estádio que pode te dar para o futebol alguma coisa em torno de 100 milhões, eles calculam. São 100 milhões a mais, é como se fosse mais um contrato quase de TV para você gastar com dinheiro e reforços. Por quê? Lá você tem a cativas, os camarotes, estacionamento, restaurantes, a bilheteria, a publicidade toda nos painéis de LED. Então, assim, é uma fonte de renda inesgotável o estádio. Então, eu discordo frontalmente quando a situação financeira do Corinthians é por má administração mesmo, por erros passados. Para mim, o principal erro foi da virada de 12. Ele acalmado tudo. E deu um salto mais já quis dar um salto ali, contratou Gil, Pato, contratou Renato Augusto, só aqueles 3, em dezembro de 12, foram 75 milhões em jogador, com os 3, 40, com 15, com 13, assim, foi um negócio... Por quê? Ali, eu sou campeão do mundo, eu já vou reforçar, aí dá Oruro... Foi um devaneio, né? Dá Oruro, aí o negócio não dá certo, o plano de bicampeonato da Libertadores... Renova com os campeões mundiais, o Ralf com proposta da Itália, não, tá aqui, vou comprar seus direitos, fica. Aí você tem que dar aumento para todo mundo, para Emerson, para Alessandro, para dar aumento para todo mundo para ficar, porque os caras são campeões do mundo. Então ali era uma hora do clube falar assim, opa, chegamos no máximo, acalmou, vamos vender, liberar, vamos começar um novo ciclo. E ali se gastou muito, muito mesmo, e começa ali a situação financeira do Corinthians dar uma piorada a partir daquele momento. Então, eu discordo completamente desse lance do estádio, porque eu acho que ele só pode dar boas coisas. Não estou nem discutindo a parte de campo, porque isso já é inegável. O sucesso do estádio também, em termos de bilheteria, nós estamos falando de um estádio 4 anos e meio, que ainda mantém 33 mil de média. É muito alto isso, entendeu? Então, é muito maior que a do Pacaembu. O ano de maior média do Pacaembu, agora mais recente, que eu tenho todo o controle lá em casa, é esse também de 2009, 2010, com o Ronaldo, deu 26 de média. 26 de média. A Arena tem 33 depois de 4 anos, entendeu? Então, eu realmente discordo muito nesse sentido. Assim, se eu fosse sempre sentar numa mesa com alguém, eu
Eu não vejo o estádio onerando o clube desse jeito, um clube que arrecada 400 pau e precisou... Repito, não está certo ter que ajudar o estádio com 25, ou com 9, ou com 6. Mas eu não vejo nenhum problema no estádio, pelo contrário. Para mim, ele só tende a ganhar, mas vai fazer o clube sofrer e suar sangue para pagar ele, como está pagando aí as parcelas, enfim. Isso eu não tenho dúvida, mas acho que no futuro pode ser muito interessante entrar muito dinheiro para o clube. Aproveitar que a gente está falando de Corinthians, vamos em conexão direta lá com o Flávio Ortega, que está lá no CT Dr. Joaquim Grava, e traz para a gente informações do Corinthians, inclusive com Sornosa e Ramiro treinando pela primeira vez. É isso, Flávio Ortega? Um bom dia para você. Tudo bem, Luciano? Bom dia para você, bom dia, companheiros no estúdio para o Fã de Esportes. Pela primeira vez, pelo menos, com a nossa presença por aqui, né? Ontem eles já realizaram um trabalho, mas o treino foi totalmente fechado. Então eu vou pedir a gentileza do Robson Celano, que me acompanha aqui na cobertura dessa atividade da pré-temporada corintiana, para a gente já começar a mostrar, então, essas novidades. O Vessone, que está aí, sabe muito bem, né? Que a presença deles aqui, né? O Corinthians mostrando esses jogadores, isso significa que já não existe nenhuma possibilidade de um negócio não acontecer, esses jogadores não atuarem no Corinthians, porque aqui o Corinthians tem o seguinte expediente, eles usam, né? Eles só liberam o jogador, né, para vir aqui para o campo, para aparecer, né, imagens vestindo, né, o uniforme do Corinthians, quando as pendências todas já estão resolvidas, né? Então a gente começa mostrando o Sornosa, primeiro equatoriano a vestir a camisa do Corinthians em toda a história, né? O jogador estava no Fluminense, foi comprado por 11 milhões de reais, jogador que nos últimos 3 dias praticamente se dedicou mais a conseguir o visto de trabalho, né? A renovar o seu visto de trabalho para assinar com o Corinthians. Ele não foi ainda, não foi divulgada a assinatura do contrato, ou mesmo pelo Corinthians a contratação, mas a informação que a gente tem é que ele vai assinar por 4 temporadas e vem para revezar, né, a responsabilidade da criação de jogadas com o Jadson, né? E é um jogador importante aí para a armação, para a criação de jogadas, e municiar, é claro, o Bozelli, que será apresentado daqui a pouquinho. Marcada a apresentação para 10 horas da manhã do argentino, mas ele não está aqui no gramado. A gente imagina então que ele vem para ser apresentado, voltará ao México para aí sim depois intensificar no campo a sua pré-temporada. Outra novidade além do Sornosa, né, é a presença do Ramiro. O Robson vai mostrar aí para vocês também, o Ramiro, ex-Grêmio, jogador que foi contratado também como uma das esperanças, né, do Corinthians aumentar a média de idade, ganhar em experiência, jogador campeão da Libertadores, vem também para dar um pouco mais de qualidade no meio de campo do Corinthians. Pela primeira vez treina aqui com a nossa presença e também com os demais jogadores. Ainda é uma parte inicial, né, uma parte de aquecimento. Eu imagino que essa semana o Carille já vai intensificar um pouquinho os trabalhos táticos. A gente tem até hoje um trabalho tático apenas realizado, que foi o da linha defensiva, né, quando ele montou ali Fagner, Léo Santos, Henrique e Avelar, com Ralf e Douglas. Mas eu imagino que agora, ganhando todas essas peças, estando todo mundo por aqui, como Richard, Michel Macedo, Gustavo, André Luiz, todos os 7 reforços já estão presentes, 6 no gramado, com exceção do Bozelli, repito. Então eu imagino que até o jogo treino de quinta-feira contra o Nacional, o Carille já vai ter montado aí o Corinthians, que na visão dele pode ser o inicial para o começo desta temporada. Agora a gente vai mostrar também, vou pedir aqui ao Robson, para atenção ao Romero, né? O Romero que se reapresentou com um dia de atraso, então a apresentação foi na quinta-feira, o Romero apareceu na sexta-feira à tarde, e com a nossa presença também, pela primeira vez, ele faz um trabalho no campo, né? Então o Romero, que tem essa questão que envolve a sua renovação contratual, né? A partir do próximo dia 14 de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato, ele só tem vínculo até o meio dessa temporada, renovação bastante travada, está se iniciando aí uma novela que pode acontecer como aconteceu com o Balbuena, né? Mas mesmo assim o Romero já está por aqui também. Bem, a gente tem agora boa parte do grupo que vai trabalhar com o Carille num campo mais distante do nosso, mas fica aqui também a nossa atenção para os reforços mais recentes, né? Estão aqui para um trabalho ainda físico com o Valmir Cruz e os preparadores. Então o Ramiro, o Sornosa, me parece também ali o André Luiz, né? São os 3 jogadores que vão ficar então separadamente.
individualmente, realizando ainda um reforço físico, um reforço muscular, um trabalho à parte, enquanto no outro campo, bem distante da gente, o Carille já vai dividir o grupo, já vai comandar a equipe com bola num treinamento tático. Então é isso, Luciano, a gente volta daqui a pouquinho para mostrar o Mauro Bozelli, 33 anos, o principal reforço desse set que eu falei, vai vestir a camisa pela primeira vez, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians, e é claro, a gente vai mostrar tudo ao vivo dentro deste ESPN Bom Dia. Depois ele voltará ao México, 3, 4 dias, imagino que não participará dos amistosos contra Nacional e Santos, e aí, é claro, a partir da semana que vem, aí sim, uma semana cheia para o Bozelli se enturmar e já trabalhar taticamente com os demais jogadores. Então, nosso compromisso, Luciano, daqui a pouquinho a gente volta com a apresentação de Mauro Bozelli. Tá certo, obrigado Ortega pelas informações e como ele mesmo disse, ele volta durante a programação com mais informações lá do Timão. Mas vamos mostrar, Rafa, tem como você ir lá para o nosso campinho para mostrar para a gente esse Corinthians? Corinthians, claro que a gente não sabe ainda com certeza, mas um Corinthians que a gente já imagina que deva começar o ano de 2019. Pepe Carille entra Pepe e Rafa. Bom, vamos tentar pensar aqui o que pode ser uma alternativa. Acho que não tem tantas mudanças em relação ao time titular, né? Mas tem algumas possibilidades e algumas incógnitas até, jogadores que foram contratados e ainda não vingaram totalmente. A gente falava mais cedo de Arauz, Matheus Vital, jogadores... Acho que, obviamente, o Vital já deu passos mais importantes, mas são jogadores jovens que podem tentar ganhar espaço, mas não imagino que comecem o ano dessa forma. Agora, também não tem grandes soluções para alguns dos problemas anteriores. A gente tem destacado bastante aqui o papel do Ramiro como uma contratação muito válida. Claro que a grande expectativa está em cima do Bocelli, mas na questão de armação do time, de força coletiva, acho que o Ramiro é um jogador que acrescenta muito nisso, porque é um jogador que tem facilidade para jogar por dentro, ocupa o lado, fecha o lado numa segunda linha com 4, que provavelmente vai ser o desenho do Corinthians. Romero já tem isso por característica também. E fazendo esse papel, o Corinthians pode ter um bloco bem definido com 2 linhas bem próximas, que pode dar liberdade até para o próprio Jadson. Se vai ser o Jadson ou não é outra história. Pode ser o Sornosa. São 2 jogadores que, teoricamente, disputam essa posição, essa função na faixa central. Outras alternativas, né? Você pode ter o Ralf jogando como um volante atrás de meio-campistas. O Jadson chegou a fazer uma função parecida várias vezes com a camisa do Corinthians. O Jadson jogou em muitas funções nesse período, né? Pela direita, como meia central, como meio-campista, eventualmente vindo do banco. Acho até que o Sornosa se encaixa mais nesse papel. Dá para ter até um time fechando uma segunda linha com 4, com o Ralf entre elas. Se quiser ter uma saída de bola mais qualificada, o Richard tem melhor passe. O ano de 2018 do Richard não foi muito bom, não, no Fluminense. O final de 2017 tinha sido muito bom. Agora, é um jogador que tem força física, não tem o poder de marcação do Ralf, mas tem o melhor primeiro passe. Tenho minhas dúvidas se o Douglas vai ser o cara para se consolidar como esse segundo volante da equipe também. Então aí a gente já pode pensar em diversas outras alternativas. Mas só para falar em opções, e o que eu acho que vai ser importante para o Corinthians aqui? A forma com que a bola vai chegar ao Bocelli, obviamente. A gente está falando de um jogador que tem muito poder de finalização, tem um cabeceamento muito forte, né? Cabeceia forte, tem uma presença na área, mas como que essa bola vai chegar? O Corinthians, do melhor momento com o Carille, era um time que tinha saída de bola muito forte em triangulações pelos lados do campo. Pelo lado direito, vejo essa dupla funcionando muito bem em potencial aqui. O Ramiro dando suporte para as ultrapassagens do Fagner. É uma saída de bola, é um caminho para a saída de bola que pode ser muito interessante. Pela esquerda, o Romero já fez bem esse papel também de dar suporte ao lateral, mas o Danilo Avelar ainda não mostrou qualidade para isso, nem consistência. Acho que é um setor chave aqui. O Carlos vai ganhar espaço? É uma alternativa, está com seleção sub-20, né? Tem na Copinha também o Piton, que é um meia até de origem, está jogando como lateral, um jogador que também tem essa facilidade. Se ele conseguir crescer e se adaptar a essa ideia de fechar uma linha com 4, pode ser uma opção mais interessante, até por oferecer uma saída de bola melhor. Enfim, acho que está muito mais nessa capacidade de construção, e aí você tem outras opções. Eu falei aqui que eu tenho minhas dúvidas sobre o Douglas jogar nessa função, eventualmente, não acho que é a posição base, mas até o Ramiro jogar como um volante pelo lado direito, fechando um trio de meio-campistas. E aí você pode ter um outro meia, como o Pedrinho, que tem facilidade de partir da direita para dentro. Então, o Corinthians tem opções, mas ainda não vejo muitas certezas, não. Principalmente nessa questão de como vai construir os seus ataques. Pela direita, acho que essa situação está mais resolvida. Pela esquerda, eu vejo a lateral como uma das maiores, se não a maior carência do elenco do Corinthians, pensando em time titular no momento.
Tá certo, Rafa. Obrigado aí. Olha só, a gente vai para o nosso rápido primeiro intervalo aqui da ESPN Bom Dia. Quero agradecer a todo mundo que está participando com a gente. Gustavo, Hernani, Davi Medeiros, Moacir Júnior, Robson Ribeiro, a galera mandando várias mensagens, J. Diego, César Marcante, Elias Rocha. Obrigado pela sua mensagem. Continue participando com a hashtag ESPN Bom Dia lá pelo Twitter. A gente vai para o intervalo, lembrando que amanhã tem semifinal da Copa da Liga Inglesa. Tottenham e Chelsea. Depois a gente vai falar aqui, ó, de São Paulo, Flamengo, Fluminense e dos times do Sul, tudo mais. Então não sai daí que a gente já volta.